A avaliação de aprendizagem em processo, referente ao segundo bimestre de 2020. Então, ao receberem a prova, percebam que aqui é o gabarito, tá? Então, vocês irão realizar a prova e, ao terminarem a prova, aquelas questões que são de alternativa, vocês deverão marcar no gabarito, ok? Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3. Então, nós temos o texto A Cumbuca de Ouro. A partir da leitura desse texto, nós teremos que responder as questões 1, 2 e 3. A Cumbuca de Ouro. Eram dois vizinhos, um rico e outro pobre, que viviam turrando. O gosto do rico era pregar peças no pobre. Certa vez, a pobre foi à casa do rico propor um negócio. Queria que lhe arrendasse um pedaço de terra que servisse para a plantação de uma roça de milho. O rico, imediatamente, pensou num pedaço de terra que não valia coisa nenhuma, tão ruim que nem formiga dava. Fez o negócio. O pobre voltou para sua choupana e foi com a sua mulher ver a tal terra. Lá chegamos. Descobriram uma cumbuca. Xiii, mulher, esta cumbuca está cheia de moedas, venha ver. E de ouro, disse a mulher. Estamos arrumados. Não, disse o marido, que era um homem de muita honestidade. A cumbuca não está em terra minha e, portanto, não me pertence. Meu dever é dar conta de tudo ao dono da propriedade. E foi ter com um homem rico, ao qual contou tudo. Bem, disse este, nesse caso, desmanche o negócio feito. Não posso arrendar terras que dão cumbucas de ouro. O pobre voltou para sua choupana e o rico foi correndo tomar posse da grande riqueza. Mas quando chegou lá, só viu uma coisa: a cumbuca cheia de vespas das mais terríveis. Ah! Exclamou. Aquele patife quis mangar comigo, mas vou pregar-lhe uma boa peça. Botou a cumbuca de vespas num saco e encaminhou-se para a choupana do pobre. Ó, compadre, feche a porta e deixe só meia janela aberta. Tenho um lindo presente para você. O pobre fechou a porta, deixando só meia janela aberta. O rico, então, jogou lá dentro a cumbuca de vespas. Aí tem, compadre, uma cumbuca de moedas que você achou em minhas terras? Regale-se com grandes tesouros. E ficou a rir de não poder mais. Mas assim que a cumbuca caiu no chão, as vespas se transformaram em moedas de ouro, que rolaram. Lá de fora, o rico ouviu o barulhinho e desconfiou. E disse: Compadre, abre a porta, quero ver uma coisa. Mas o pobre respondeu: Não caia nessa, estou aqui que nem sei o que fazer com tantas vespas em cima. Não quero que elas ferrem o meu bom vizinho. Fuja, compadre! E foi assim que o pobre ficou rico e o rico ficou ridículo. Essa é uma história, um conto de Monteiro Lobato, retirado do livro Histórias da Tia Anastácia Peter Pan, publicado em São Paulo em 1995, na página 594. Agora vamos às questões. De acordo com o texto, assim que a cumbuca caiu no chão, as vespas se transformaram em
Então, eu vou voltar lá no texto, fazer novamente a leitura e eu vou procurar a parte que fala que a cumbuca caiu no chão, no que as vespas se transformaram. Então, eu vou marcar a alternativa. Elas se transformaram em quê? Em moedas de ouro? Em um saco de ouro? Em um lindo presente? Ou em um grande negócio? No que as vespas se transformaram? Marquem apenas uma alternativa. O objetivo do texto. O objetivo é a finalidade, né? Para que ele está servindo ali naquele momento? Qual é o objetivo desse texto? É contar uma história da cumbuca de ouro? É instruir como cuidar da cumbuca de ouro? É informar sobre a vida de um rico e de um pobre? Ou é divulgar a descoberta de uma cumbuca de ouro? Para que esse texto está servindo? Qual é a finalidade dele, né? Então, a mesma coisa, vocês vão observar e marcar apenas uma alternativa. Questão 3. No texto, a expressão utilizada no primeiro parágrafo, viviam turrando, pode ser substituída por viviam. O que será que quer dizer essa palavrinha? Pelo contexto, né? Como eu sempre falo com vocês, é importante a gente dialogar com o texto. Então, pelo contexto, pela interpretação, viviam turrando. Quer dizer o quê? Que eles viviam brigando? Viviam dialogando? Viviam trabalhando ou viviam conversando? Pensem, qual dessas palavrinhas se encaixaria melhor no texto, que daria o melhor sentido para o texto? Lembre-se de marcar apenas uma alternativa. Agora, nós teremos outro texto que, a partir da leitura, nós iremos responder as questões 4, 5 e 6. Atim, você sabe por que espirramos? Por Paula Renata Fontoura. Pode ser por gripe, por alergia ou por olhar diretamente para o sol. Mas por que espirramos? A pergunta ronda a humanidade há milhares de anos. Não é à toa que, em diversas culturas, desde os tempos do Império Romano, temos o costume de dizer saúde para quem espirra. Esse costume milenar expressa o desejo pelo bem-estar da pessoa que espirra e a preocupação do que pode vir a acontecer com ela. Antigamente, o espirro era associado a doenças graves, que poderiam levar à morte. Além disso, historiadores contam que, em culturas ancestrais, muito influenciadas por crenças religiosas, o espirro era considerado um mau presságio, isto é, a indicação de que algo ruim aconteceria. O tempo passou, hoje sabemos que o espirro não é um mau presságio e que ele não indica necessariamente a ocorrência de uma doença grave. Mas a mania de dizer saúde quando ouvimos atim continua. O espirro é uma reação involuntária do nosso organismo, provocada principalmente pela presença de micro-organismos em nossas vias respiratórias, isto é, no nariz, na garganta e na boca. Esses micro-organismos podem ser vírus ou bactérias, relacionados às doenças como gripes e resfriados, ou partículas como pólen e poeira, que incomodam bastante quem tem alergia a essas substâncias. Quando nosso organismo detecta a presença desses micro-organismos, providencia um espirro, um forte jato de ar que sai pelo nariz e a boca e pode chegar a até 160 km por hora. Junto com todo esse ar, lá se vão os micro-organismos intrusos.
agora nós iremos responder a questão 4 e a questão 5. Ao analisarmos o texto, note-se que eles tratam, então quando a pergunta fala do que o texto trata, ele está querendo saber o assunto principal do texto, ou seja, o tema central do texto, certo? Então veja, quando eu sempre perguntar do que se trata, é o assunto principal. Qual é o tema central do texto? Ok? Vejam que sobre o tema central, que é o assunto principal, trabalhou-se muito nas aulas de língua portuguesa, tá bom? Principalmente com a professora Regiane, lá no Centro de Mídias, tá? Vocês que acompanharam tudo, vão perceber que essa tá bem fácil. Questão 5. A palavra ele em destaque no texto refere-se ao... Essa palavrinha aqui, ó, se a gente voltar lá no texto, ela tá destacada. Destacada, ou seja, ela tá em negrita, ela tá grifada, ela tá sublinhada, tá? Vamos voltar lá no texto. Olha aqui ela, ó. Ele. Ela tá bem aqui. Ela tá aqui, ó. O tempo passou. Hoje sabemos que o espirro não é um mau presságio e que ele não indica necessariamente a ocorrência de uma doença grave. Mas a mania de dizer saúde, quando ouvimos o latim, continua. Essa palavrinha ele está se referindo a quem? Refere-se ao espirro? Refere-se ao mau presságio? Refere-se ao nosso organismo ou ao micro-organismo, tá? Lembre-se, é importante fazer a leitura. Caso seja necessário, leia novamente e marque apenas uma alternativa correta, ok? Questão 6. Na questão 6, nós temos uma tirinha, né? Leia o texto e responda a questão. Então, olha só. Para economizar água, toma banho em 5 minutos. E eu, para economizar, tomo em 3 minutos e meio. E o Cascão fala, ganhei. Né? Então, percebam, essa é uma tirinha que foi retirada do site Viajando no Mundo da Leitura, WordPress, tá? Recontando o conto quadrinhos em ação, o acesso, né? A pessoa que montou a avaliação acessou essa tirinha no dia 10 de março de 2020, nesse site, Viajando no Mundo da Leitura, WordPress. Então, após a leitura da tirinha, analisando as imagens, as falas, as características dos personagens, né? Observem. No terceiro quadrinho, Cascão afirma que ganhou, pois provavelmente... Por que será que ele falou que ele ganhou? Aqui, ó, quando ele fala ganhei, por que será que ele pensa que ele ganhou, né? Ele fala que ele ganhou. Será que é porque ele toma mais banhos que o colega? Será que é porque ele gasta muito tempo tomando banhos? Será que é porque ele evita tomar banhos, pois não gosta de água? Ou será que é porque ele adora tomar banhos bem rápidos todos os dias? Então, marquem apenas uma alternativa correta. Agora, nós iremos fazer a leitura desse texto para poder responder as questões 7, 8, 9 e 10. Então, vamos à leitura. Prática e versátil, a mochila já faz parte do nosso dia a dia. Muito mais espaçosa que as bolsas comuns, elas são úteis para levar o material da escola,
os equipamentos de alpinismo ou o notebook ao trabalho, por exemplo. Por estas e outras, quem teve a ideia brilhante de criar a mochila mereceria um prêmio. Uma das principais teorias é a de que, na época em que os homens ainda caçavam, usavam mochilas feitas de couro dos animais capturados para carregar a caça e os equipamentos. Com o tempo, as mochilas passaram a ser utilizadas para outros objetivos, como carregar estoques militares dos exércitos dos Estados Unidos e na Alemanha. Também se tornaram mais leves, compactas e fabricadas com materiais que atendessem a esses requisitos, como o nylon. Dizem que, antes disso, elas já foram feitas com estruturas de madeira ou alumínio. O inventor responsável por dar origem à mochila, como conhecemos hoje, era um apaixonado alpinista chamado Dick Kelch. Em 1952, com a ajuda de sua esposa, Kelch tornou a fabricação de mochilas um negócio e adicionou a esse acessório alças almofadadas e bolsos com zíper. Então, esse trechinho, tá? Esse fragmento foi um fragmento acessado em 5 de agosto de 2014 nesse site. Como que eu sei que é um fragmento de um texto, que é um pedaço de um texto? Por quê? Provavelmente eles retiraram aí do meio, né? Porque se fosse do começo apareceria o título, e o título não está aparecendo. Portanto, eu sei que é um fragmento do texto. Outro item que mostra que é um fragmento de um texto é esse item, tá? São os colchetes com as reticências dentro. Eles mostram que, por ser um pedacinho, aqui provavelmente tem uma continuação. E eles retiraram porque eles queriam só um pedaço do texto, ok? Por isso, por essas características, eu percebo que é um fragmento de um texto. Agora, vamos às questões. Questão 7. Qual é o assunto desse texto? Assunto que nós não podemos esquecer. Tema central. Certo? Então, sempre que falar em assunto do texto, eu tenho que lembrar tema central. Qual é o tema central, o assunto principal desse texto? Questão 8. De acordo com esse texto, nos Estados Unidos da América e na Alemanha, as mochilas passaram a ser usadas para... Então, naquela época, vamos voltar lá no texto, olha. Nós temos aqui, ó, nesse parágrafo. Tem a utilização. Vamos reler, tá? E verifiquem qual a utilização na época que os Estados Unidos e a Alemanha tinham com as mochilas. Para que elas eram utilizadas? Ok? Lembre-se de marcar apenas uma alternativa. Questão 9. Esse texto foi escrito para... Para que ele foi escrito? Qual é o objetivo? Quando fala que ele foi escrito para, é como se eu quisesse saber o objetivo. Qual é o objetivo desse texto? Qual é a finalidade desse texto? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Para que ele serve? Ele está ensinando uma tarefa, ele está dando informação, ele está anunciando o produto ou ele está descrevendo uma atividade? Então pense, para que esse texto está servindo? Esse texto que nós lemos, qual é o objetivo dele? Qual é a finalidade dele? Questão 10. A palavra elas em destaque no texto se refere a... Então vejam que voltando no texto, nós temos aqui a palavra elas. Ela está até em destaque porque ela está em negrito, né? Deixa eu grifar ela aqui para vocês. Elas.
É uma palavrinha que está em destaque, está em negrito. Então, voltando no texto, a palavra elas. Ela se refere a quem? A caça, as bolsas, as teorias ou as mochilas? Vamos ver? Prática e versátil, a mochila já faz parte do nosso dia a dia. Muito mais espaçosas que as bolsas comuns, elas quem? São úteis para levar o material da escola, dos equipamentos de alpinismo ou o notebook ao trabalho. A palavra elas se refere a quê? A caça, a bolsas, a teorias ou as mochilas? Tá? Lembre-se de marcar apenas uma alternativa correta. Na sequência, nós teremos outro texto para responder as questões 11 e questão 12. Então, o texto, tá? A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito um queijo. Ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Caiopídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Espinosa abanou a cabeça. Não há o que fazer, dona Colô. Este menino é mesmo um caso de poesia. Então, esse texto foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, tá? Retirado do livro Contos Plausíveis, né? Um conto. Publicado no Rio de Janeiro pela editora Record em 1981. Questão 11. Quem colocou Paulo de castigo? Então, vamos voltar no texto, ó. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo. Mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. E aí dá a sequência da história. Mas aqui nós já localizamos. Quem é que colocou Paulo de castigo? Foi a Caiopídia, a mãe de Paulo, o doutor Epaminondas, os 2 dragões da independência. Essa tá bem facinho. Marquem apenas uma alternativa. Questão 12. As personagens dessa história são... Quem são os personagens? Quem participa da história? Então, voltem no texto, façam a leitura novamente e veremos. Se nós observarmos, Paulo é o garoto que conta a história. Ele já é um personagem. A mãe também é outro personagem. E ele conta as histórias para a mãe. E a mãe leva ele aonde? No doutor Epaminondas. Então, quem são os personagens da história? Né? Então, marquem apenas uma alternativa correta. Leiam novamente se necessário, mas essa também tá bem facinho. Questão 13. Leia o texto e responda a questão. Marta, ao brincar de formar palavras, cometeu alguns erros. Observe a formação das palavras
e encontre os erros cometidos por Marta. Então, ela colocou chinês, maiseza, chinesa. Finlandês, maiseza, finlandesa. Português, maiseza, portuguesa. Holandês, maiseza, holandesa. Japonês, maiseza, japonesa. Polonês, maiseza, polonesa. Veja que nós trabalhamos isso no ler e escrever, tá? Mas vocês vão observar quais foram os erros cometidos por Marta, onde que ela escreveu errado, e vocês vão corrigi-los nessas linhas abaixo. Questão 14. Leia o texto e responda à questão. Paulo está jogando com o Ricardo um jogo da velha, baseado nas regras ortográficas que aprendeu em sua escola. Cada um deles tem uma cartela. Paulo deve escrever 3 palavras que terminam com esa, esa com Z, e Ricardo deve escrever, 3 palavras que terminam com esa, com S. Paulo fez a primeira jogada e acertou. Só para recordar a diferença das palavras terminadas com esa com Z e terminadas com esa com S, tá? É que as palavras terminadas com esa com Z são de palavras derivadas de adjetivos, tá? Por exemplo, belo é um adjetivo, quer dizer bonito. E o derivado dele é beleza, certo? Agora, as palavras terminadas com esa, com S, são palavras derivadas de adjetivos pátrios, ou seja, que mostram a origem daquela pessoa, a nacionalidade. Por exemplo, quem nasce em Portugal é português. E o feminino é portuguesa, tá certo? Essa é a diferença entre as duas palavrinhas. Agora, após vocês observarem, o próprio enunciado falou que o Paulo acertou. Então, todas as que ele colocou estão certas. E que o Ricardo cometeu alguns erros. Quais são os erros que ele cometeu? Certo? Observem as palavrinhas dele. Quais foram os erros cometidos pelo Ricardo? Questão 15. Leia o texto abaixo e responda à questão. Gruta da comadre onça. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma, e como não podia caçar, padecia de fome. Em tais apuros, imaginou um plano. Comadre Irara, corra ao mundo e diga à bicharada que estou à morte e que venham me visitar. A Irara partiu. Deu o recado e os animais, um a um, começaram a visitar a onça. Vem veado, vem capivara, vem a cutia, veio o porco do mato, veio também o jabuti. Mas o jabuti, antes de entrar na toca, teve a lembrança de olhar para o chão. Viu só rastros entrantes.
não viu nenhum rastro sainte e desconfiou. Nesta casa, quem entra não sai. Em vez de visitar a onça doente, eu vou rezar por ela. E foi o único que se salvou. Esse texto é da autora Lucina Maria Marinho Passos, tá? Publicado pela editora Alegria do Saber no ano de 2006, tá certo? Então, observando, fazendo a leitura e interpretação do texto. Por que o jabuti não entrou na toca da onça? Será que ele sentiu medo? Será que ele precisava ir à igreja? Será que ele teve compaixão? Ou ele percebeu a real intenção da onça? O que vocês acham? Marquem apenas uma alternativa. Questão 16. Leia o texto abaixo e responda a questão. Então, nós temos o texto Tarefa Difícil, do livro Bentley, da 4ª série, né? Ainda é cedo quando o jovem entra na fazenda à procura de serviço. Logo, é atendido pelo fazendeiro, que lhe dá a primeira tarefa. Tome este banquinho e este balde. Vai ali naquele galpão e tire o leite da malhada. É minha vaquinha leiteira. Certamente, senhor, vou agora mesmo. Bastante animado, lá vai o rapaz. Não demora muito e ouve-se mugidos e gritaria. O rapaz sai apressadamente do galpão, segurando o banquinho em uma mão e o balde sem nenhuma gota de leite na outra. O que houve? Perguntou o fazendeiro. Senhor, tirar leite de vaca até que é fácil, mas fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. Agora, após a leitura, vocês vão fazer a interpretação. Por que será que o jovem não conseguiu tirar leite da malhada? Vocês vão escrever com as palavras de vocês por que ele não conseguiu tirar leite da malhada.